Fala pessoal. Pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens mais populares e poderosos da Marvel, e um verdadeiro exemplo do que é ser um excelente vilão. Então vamos falar dos feitos do Thanos, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Thanos nasceu em Titã, uma das luas de Saturno, e faz parte da raça alienígena humanoide conhecida como Eternos, por terem uma vida extremamente longeva. Porém, ele nasceu com a chamada Síndrome Deviante, uma condição genética que deixou sua aparência diferente dos outros Eternos. Crescendo solitário devido ao afastamento gerado pela sua fisionomia peculiar, e pelas suas ideias profundas sobre morte, Thanos era um jovem introvertido, até conhecer a própria morte, com a entidade se manifestando como alguém da sua idade, e o influenciando fortemente a perseguir seus instintos mórbidos e sombrios. Nisso, o Eterno começou a realizar experimentos torturantes em outros membros da sua espécie, e também deu início ao seu hábito de fazer os seres vivos irem de arrasta pelos meios que pudesse. Conforme os anos passaram e ainda desejava impressionar a morte, Thanos aprimorou sua mente ao viajar por planetas e se aprofundar nas áreas do conhecimento, e também aumentou suas capacidades corporais por implantes e experiências, se metendo em guerras e conquistando civilizações. Se tornando cada vez mais inteligente e poderoso, ele almejava as joias do infinito e o cubo cósmico, artefatos que lhe dariam poderes ilimitados e que o vilão usaria na sua jornada genocida para ter a atenção e amor da própria morte. Com intenções tão malignas e ficando cada vez mais ganancioso, era só uma questão de tempo até ele acabar topando com os heróis da Terra, já que representava uma ameaça tão grande. E desde então, essa tem sido a história do personagem, com os Vingadores e outras equipes se reunindo para deter os planos do Titã Louco, que às vezes dão certo, e às vezes são frustrados. E embora sua versão cinematográfica seja um pouco mais simpática em alguns aspectos, o Thanos dos quadrinhos é mais maléfico e obcecado pela sua fome de poder cruel, porque mesmo demonstrando ser alguém complexo, com mais camadas, e até tendo alguns momentos que são quase altruístas perto do que ele normalmente faz, o cara segue sendo um vilão que sempre acaba voltando para as suas tentativas de conquista e massacre universais. Agora que sabemos quem é, vamos aos seus poderes, e lembrando, veremos seus feitos na forma base sem a manopla com as joias do infinito. Começando por um dos seus atributos mais famosos, vamos analisar sua força. O tanto que o Thanos é fisicamente forte não é brincadeira, ele só precisou de um golpe certeiro para nocautear um Super Skrull, e derrubou o Adam Warlock com 2 murros. Só dele aterrissar no aeroporta-aviões, a aeronave deu uma baita inclinada, atravessou a armadura do máquina de combate com um único soco, e não só quebrou a arma universal do Ronan, o acusador, como humilhou ele com golpes simples, sendo que esse cria mais forte e resistente que o normal. O Titã Louco já destruiu um robô criado pelo Galactus com as próprias mãos, nocauteou o Bill Raio Beta, um personagem com poderes no nível do Thor, e também parou um golpe do Coração Negro, o filho do Mephisto. Agora, como feitos maiores e absurdos, o Thanos foi um problema pro Hulk mais de uma vez. Na primeira situação fez o Gigante Esmeralda e o Coisa do Quarteto Fantástico se baterem ao dominá-los, e mais posteriormente, ele fez o Hulk voar muito longe e atravessar várias construções de uma vez, com um murro só. Ele ainda parou um golpe do martelo do Thor no meio de uma luta, e mandou o deus nórdico pro chão com uma lapada, e provou mais de uma vez que pode destruir planetas durante seus combates. 2 exemplos disso foi numa vez que o Eterno lutou contra o Drax dos Guardiões da Galáxia, e nesse embate o Drax não foi só derrotado, mas o planeta onde os dois estavam foi desmanchado. E na segunda ocasião, enquanto brigava com seu filho, Tane, que estava possuído pela Força Fênix, o Thanos teve sua condição aumentada pela Pedreira dos Deuses, uma fonte de poder ilimitado. Durante esse confronto, o Titã Louco explodiu um planeta ao jogar seu filho contra ele. Ou seja, mesmo antes de ter esse aprimoramento, o nível de força física do personagem é insano. Na durabilidade, o cara é um Nokia tijolão. Só pra começar de leve, ele levou um golpe certeiro do Coisa do Quarteto Fantástico, e ficou aparentemente imperturbável, derrubando o herói logo em seguida. Outro exemplo da resiliência desse infeliz foi a vez que o vilão presenciou a explosão de um planeta gasoso muito de perto, ou seja, foi uma destruição imensa e que foi captada por alienígenas que monitoravam aquele sistema. Porém, quando o pior passou, o máximo que aconteceu ao Thanos foi ter suas roupas rasgadas, mas aparentemente não teve nem mesmo um arranhão. Ele também foi atingido por alguns gritos do próprio Raio Negro, e teve alguns ferimentos leves e um sangramento nasal, além de ser acertado pelos raios do Thor 2 vezes em seguida, sendo que depois do primeiro raio, o Titã Louco ainda pediu para ser acertado de novo, e ainda perguntou se aquilo era tudo que o Vingador tinha. Olha a audácia desse marginal. Numa luta generalizada, depois que finalizou o máquina de combate, o vilão levou uma enxurrada de golpes de alguns heróis, entre eles a Capitã Marvel, a Spectro, o Pantera Negra, o Tocha Humana, e o Marvel Azul, e embora tenha ficado bem atordoado, ele não pareceu gravemente ferido. Outra situação que mostra sua durabilidade absurda foi a vez que o Thanos lutou ao lado de alguns heróis contra o Aniquilador, e um dos raios desse vilão acertou tanto o Thor quanto o Eterno, mas enquanto o Vingador foi pra vala, o Titã Louco tinha no máximo algumas lesões superficiais, fora que até o Surfista Prateado lançou seus ataques de poder cósmico nele, e o cara pareceu mais irritado do que incomodado de verdade. Ainda tem o fato dele conseguir projetar escudos de energia para se proteger, como fez ao bloquear golpes do Hulk, que ainda não fez nada contra o campo. Porém, é meio ambíguo se esse campo vem do seu corpo ou de alguma tecnologia, aparentemente depende do roteirista.
Agora, como situações que são o cúmulo da apelação, o Thanos tem um clone que tem os poderes dele e do Galactus juntos, chamado Ômega de Thanos, e que, nas suas próprias palavras, era talvez 2 vezes mais forte que o Devorador de Planetas. O que houve é que o Eterno uma vez foi atingido por uma grande explosão de energia desse mesmo clone, e novamente afirmado pelo Thanos, ele só sobreviveu graças à sua armadura e ao campo de força que criou ao seu redor, porque aqui realmente seu corpo apresenta lesões. Além disso, em um desentendimento com o Galactus, o Eterno recebeu um raio energizado da entidade cósmica, porém o vilão formou outro escudo para se proteger, o que impressionou o Devorador de Mundos, que disse ser a primeira vez que teve que fazer algum esforço durante seus ataques. Só que quando ele disse que ia lançar outro raio, o cagaço foi maior e o Thanos pediu pinico, e saiu meio lascado da sua barreira, mas ainda é bem relevante ele sobreviver a isso, além de vermos a imensa durabilidade dos seus campos de energia. E por último, o Titã Louco aguentou várias rajadas de energia do Odin, o pai de todos, ao mesmo tempo ainda tancando o poder cósmico do Surfista Prateado. O deus nórdico ficou surpreso com a resistência do alienígena, e como não estava de muito bom humor, Odin lançou mais ataques energéticos, que mandaram o Eterno para longe e destruíram o ambiente ao redor, só que mesmo depois de receber todo esse dano, o infeliz do Thanos não desistiu e continuou se aproximando do pai de todos mesmo sob essa chuva de raios. Quando ele se levantou depois de tudo isso, quem estava mais lascado era seu traje, embora o vilão parecesse atordoado, mas a confusão se resolveu em diálogo quando Adam Warlock apareceu ali. Na resistência de se cansar, ele já lutou por semanas contra uma versão alternativa maligna dos Vingadores, então batalhas longas não são um problema. Na resistência mental, já foi afirmado que sua mente é difícil de ser acessada, com a própria Mantis dizendo que não conseguia entrar na sua cabeça. Em se curar de ferimentos, além dos Eternos serem quase imortais por praticamente não envelhecerem, o Titã também se regenera absurdamente bem, como quando foi exposto a uma energia que desintegrou a maior parte da sua massa corporal, sendo quase reduzido a um esqueleto. Só que segundos depois, ele estava totalmente curado. E como se isso não bastasse, numa vez que foi exposto a um dispositivo que emitia antimatéria, o Thanos foi desintegrado, realmente não sobrou nada. Isso até seu corpo começar a reconstruir do zero, desde seu esqueleto até o resto dos seus tecidos, e segundos depois, ele estava de volta, literalmente ressuscitando dos átomos. Até quando a realidade foi distorcida ao seu redor, seu corpo sofreu algumas alterações, só que muito rápidas, até finalmente voltar ao normal. Ou seja, o cara é simplesmente imorrível. Na velocidade, há surpresas. Embora seja maior que uma pessoa normal, ele ainda é mais rápido, principalmente no tempo de reação, se esquivando de golpes de alienígenas com velocidade considerável. Usou o corpo de um adversário como escudo para bloquear um disparo na hora certa, e quando a Coração de Ferro voou na sua direção para atacar, o Thanos parou ela no meio do trajeto sem esforço. Até o Valete de Copas, um personagem com boa velocidade de voo, levou um tapa do Titã quando tentou peitar o vilão, então não dá para subestimar só porque ele não é um velocista. O Eterno também parece conseguir voar, mas não tem exatamente uma velocidade especificada. Por hoje vou parar por aqui, porque como Thanos é muito poderoso, antigo no mundo dos quadrinhos e com uma galeria de habilidades, ele fez mais coisas do que vários personagens, então vou terminar seus feitos em outro vídeo, agora aguardem a parte 2. Obrigado por assistirem até aqui, antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!